Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. Bom dia! Estamos iniciando mais um programa da FUBRA e hoje vamos abordar um tema crucial para quem está no campo: o impacto do fenômeno El Niño nas lavouras de inverno. As culturas da canola e do trigo estão em fases extremamente críticas em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Para entender essa realidade e saber exatamente o que fazer no manejo de pragas, doenças e nutrição, recebemos o engenheiro agrônomo Dionis Ricardo Henker, o gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA. Dionis, seja novamente muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Um abraço a você também, a todos os agricultores que nos acompanham aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É realmente um momento de atenção às lavouras. Nós estávamos conversando para a elaboração desse programa e algo pertinente, justamente com as fases que a gente se encontra, não só da canola, mas também do trigo. Chuva, chuva e chuva. Dionis, para abrir nossa conversa, o El Niño trouxe chuva acima da média, alta umidade, dias consecutivos sem sol, sem radiação solar. De forma prática, como esse cenário está afetando o trigo e a canola neste exato momento nos 3 estados do sul do Brasil? A palavra mais utilizada nesse momento é cautela, porque o excesso de umidade, também associado às temperaturas mais amenas, elas acarretam um menor desenvolvimento não só da canola, mas também do trigo. Elas acabam praticamente travando. E um dos pontos que a gente vem observando é que a fase crítica da floração para canola e do momento do emborrachamento ao espigamento, dependendo das regiões que a gente está, elas são cruciais justamente para os problemas que podem acarretar dentro dessas culturas. Então, e outro ponto também que tem que levar em consideração é a severidade do ataque não só de pragas, mas também de fungos. A planta está com uma imunidade baixa e faz muitas vezes com que ela esteja mais sensível ao ambiente. Então, eu vejo que nós temos que aguardar, talvez em alguns momentos específicos, a melhora do tempo para que haja, sim, uma avaliação do manejo a ser implementado nesse momento. É preocupante, pois são investimentos altos no solo. Quando o agricultor caminha pela lavoura hoje, quais são os principais sinais no trigo e na canola de que o El Niño já está prejudicando a lavoura dele? Na canola, a gente vai observar um amarelecimento precoce. Muitas vezes as hastes da base principal da planta, ela é mais fraca, né? Então faz com que muitas vezes essa estrutura, seja qualquer situação de vento, ela acaba quebrando com mais facilidade. Como ela está em pleno momento de inflorescência, a gente tem um abortamento frequente das flores. Então, essas falhas, né, elas vão resultar, sim, numa menor produtividade. Já o trigo, justamente por nós termos um ambiente mais encharcado, as plantas elas tendem a ter um amarelecimento mais nítido, mais visível, justamente pela questão da lixiviação dos nutrientes, que é algo que acontece com bastante frequência. O nitrogênio ele é transformado em nitrato, que não tem carga, que lixivia com mais facilidade, né? Então, e nós temos a presença principalmente de entrada de água dentro do sistema, fazendo com que muitas vezes esse oxigênio saia, dê entrada para a água, e a planta ela não consegue absorver esses nutrientes livres no ambiente, fazendo muitas vezes com que haja esse deslocamento, principalmente de nutrientes em perfil do solo. Vamos entrar no manejo sanitário, que tira o sono de qualquer agricultor. Na canola, com essa umidade constante, quais doenças representam o maior risco agora e qual a estratégia para o controle da esclerotínia? Perfeita colocação, Luciana. O grande vilão da canola hoje, esclerotínia, mais conhecido como mofo branco, né, para os nossos ouvintes agricultores, e também a foma, que é a tal da canela preta, que acaba causando lá uma mela, gerando uma perda justamente de plantas, né? A gente tem a queda muitas vezes das pétalas, né? Elas na presença de umidade, elas estão extremamente expostas aos fungos. E no caso da canola,
a gente tem, no caso para o mofo branco, a gente tem poucas opções de produtos específicos, no caso para a esclerotínia. Temos os controles biológicos que ajudam, temos algumas moléculas, mas a ação preventiva ela é algo importante. Manejo para o agricultor, pensar em trabalhar principalmente aplicações preventivas no momento em torno de 20% até 50% da inflorescência vão ajudar na diminuição da pressão dos escleródidos, que o ataque acontece justamente lá na flor, pensando na canola. E a haste, o apodrecimento da haste, que é a foma, ela, com o passar do tempo a canola cresce. O uso de adjuvantes é extremamente importante justamente porque como a canola tem uma parede serosa, tem uma folha igual de uma couve, a gente precisa usar alguns produtos para fazer com que haja aderência do produto que a gente está utilizando. Então, não só pensar no produto, mas na tecnologia de aplicação e no momento certo. Pensar ali em 20% a 50% do índice total de florescimento da canola. Realmente faz uma boa diferença. E rotacionar mecanismos de ação. Essa é a jogada. E no trigo a situação também não é diferente, né, Jones? Quando pensamos em umidade no florescimento do trigo, a palavra que arrepia o produtor é giberela. Como proteger o trigo da giberela e da brussone sob chuva contínua aqui no sul? A giberela mais conhecida no sul aqui, pensando pro Rio Grande do Sul, e a brussone, né, mais focada no Paraná. Elas são devastadoras na cultura do trigo. A giberela ela tem a capacidade de infectar a antera do trigo durante um momento de umidade excessiva. Então, a janela de aplicação, muitas vezes, de algum produto, ela é curta. E o importante é fazer um monitoramento. Em torno de 50% da inflorescência total. Quando isso acontece, a gente tem que entrar com alguns fungicidas específicos. Nós temos no mercado triazóis e carboxamidas, que são grupos químicos que são muito específicas, mas elas têm ação de choque. As flores têm que estar abertas para que realmente o produto entre ali e cause uma sepsia. Se caso eu aplicar e em uma questão de 2 horas eu tiver uma chuva, eu vou ter problema no controle, né? Eu vou ter ineficiência muitas vezes dos produtos. Então, o ideal é que em torno de 4 horas eu tenha assim já uma segurança da aplicação do fungicida. Mas o monitoramento é extremamente importante, porque ele é decisivo justamente na eficiência e também no combate a essas doenças. E aí, além dos fungos, ainda temos as pragas, porque às vezes o tempo abre 2 dias, esquenta e as pragas explodem. Quais pragas o produtor deve ficar atento na canola e no trigo nesse clima instável? Na canola, Luciana, as lagartas de certeza são as que mais causam impacto financeiro. Uma delas é a falsa medideira e outra é a traça das crucíferas, né? Então, em alguns momentos específicos agora do El Niño, a gente vai ter um momento, olhando a previsão do tempo, às vezes a gente tem dias, a gente vive aí uma variação térmica muito grande. Dias com 5 a 15 graus e dias onde a gente vai ter 15 a 28 graus. A gente vai ter uma variação muito grande. E é nesses momentos, muitas vezes, onde esquenta, é que essas lagartas acabam aparecendo. E no trigo, a atenção ela deve ser redobrada justamente com a questão dos pulgões e percevejos. Os pulgões que têm a capacidade justamente de fazer com que haja infecção de vírus, o vírus do nanismo amarelo, e principalmente o percevejo acarretando perdas e prejuízos, afetando o pH do trigo lá na frente. Um ponto que os agricultores perguntam muito: com tanta chuva, o adubo que foi jogado na cobertura foi embora? Como fica a nutrição de nitrogênio e potássio na canola e no trigo agora? Vale a pena reaplicar? Bem, essa é uma pergunta decisiva, porque tudo vai depender das condições financeiras do trigo. A gente viu uma redução drástica da área cultivada do trigo nos 3 estados. A área de canola aumentou significativamente. O nitrogênio em forma de ureia, ele é aplicado. E aí, falando um pouco mais de forma técnica,
ele é dissociado, parte desse nitrogênio amídico ele é transformado em amônio, e parte disso também em nitrato. O nitrato, como ele não tem uma carga, ele não está ligado, ele é extremamente lixiviável ao perfil do solo. Então, qualquer chuva excessiva vai fazer com que haja uma maior lixiviação de nitrogênio. Essa amônia ela é absorvida pela planta. Só que a gente tem um problema, que a gente tem pouco oxigênio. Esse pouco oxigênio presente no solo vai fazer com que haja menos absorção de nutrientes. Em cima disso, a gente vai ter uma situação onde a planta ela vai estar, muitas vezes, aí o solo muitas vezes pode estar compactado, né? A gente tem áreas com compactação, a situação piora, porque eu tenho menos raiz, menos capacidade de absorver nutrientes. Então, em algum momento ou outro, alguns produtos podem ser chave, principalmente nitrogênio. E é importante olhar como vai estar o preço do trigo para que eu faça esse investimento, porque tudo é um ponto de eficiência econômica. Não adianta a gente colocar nitrogênio só em prol lá no amadurecimento, mas se como vai estar o preço lá na frente, vai haver retorno? Outra possibilidade de melhorar a condição de absorção de nitrogênio é justamente a combinação de aminoácidos. Alguns ajudam bastante. E priorizar produtos à base de alga, eles dão um efeito muito legal. Enxofre faz uma baita diferença. Eu digo que nitrogênio e enxofre andam juntos. Talvez esse é o pontapé inicial, sem abrir mão do boro, que está diretamente ligado lá ao tubo polínico, que vai ajudar principalmente com a questão da estruturação do grão, do pegamento da inflorescência para a transformação do grão. Nós sabemos que os 3 estados têm dinâmicas um pouco diferentes. Paraná geralmente está com um ciclo mais avançado que o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina fica ali no meio. Existem orientações específicas dependendo do estado onde o produtor está? Tem sim, existe uma diferença em relação à época de cultivo. No Paraná, aí mais ao norte e ao oeste, o trigo praticamente ele está em fase de enchimento de grãos e maturação. E o foco lá muitas vezes é proteger contra o percevejo, como eu citei. E a qualidade sanitária ela é importante, que é o dito pH, que o trigo ele é remunerado pelo pH. Quanto maior o pH, mais o agricultor vai ganhar. Então, atenção específica em relação ao percevejo, isso faz toda a diferença. Já em Santa Catarina e também aqui ao Planalto do Rio Grande do Sul, as lavouras de trigo, e também aí vou colocar a canola no meio, elas estão em pleno florescimento ou emborrachamento. E aqui vai um epicentro principal, porque é um ponto decisivo e de maior atenção para o mofo branco, pensando em canola, e a giberela, pensando em trigo. Então, monitoramento é importante. Temos a questão climática que não está na nossa mão, mas principalmente estar no campo, colocar a botina lá, observar como está o comportamento das plantas. Isso depende da gente, isso depende do agricultor, isso depende do consultor. Então, o monitoramento vai fazer toda a diferença. Claro que nós temos questões específicas, né? Vou entrar com um pulverizador dentro da área, vou em momento encharcado, às vezes a compactação ela atrapalha, né? E principalmente em alguns momentos, em nem toda a área é possível fazer a entrada com equipamento. Mas é importante olhar com atenção, monitorar e principalmente ir naqueles gatilhos principais, na entrada, nos maiores problemas que a gente tem, que muitas vezes são na inflorescência, para essas duas culturas. Dionis, nosso tempo está encerrando, mas foi mais uma aula prática. Muito obrigada por participar desse programa. Bem, Luciana, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre essas duas importantes culturas. O trigo, que no passado foi uma cultura importante, que diminuiu a área. A canola, nós tivemos um impacto positivo de cultivo. Deixar uma mensagem importante, né? Monitoramento de campo faz toda a diferença. A revisão da tecnologia de aplicação vai fazer a diferença. A nutrição anti-estresse, que é aquilo que eu comentei, utilizar ferramentas, aminoácidos, algas, vão fazer a diferença. E para isso a nossa equipe está disponível para você, agricultor, que precisa de uma orientação segura e que, enfim, vai
trazer um benefício importante lá na sua propriedade. Conte com a gente, conte com a FUBRA, a gente está aí para ajudar você nas tomadas de decisões importantes da sua propriedade. E você, produtor, fique ligado no nosso programa, sempre com dicas e orientações para você. Bom dia. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa A FUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.